A graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia de hoje, mais uma vez venho através desse vídeo, através da guia do Espírito Santo, para fazer uma reflexão a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, no qual foi deixado pelos seus apóstolos. Hoje a reflexão que iremos fazer está no livro de João, a partir do capítulo 14, do verso 1 em diante. A leitura começa assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tenho visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê, a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras e que eu faço e os fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Só até aqui. A reflexão que hoje nós temos através dessa palavra escrita no livro de João, o Senhor estava dando algumas instruções aos seus apóstolos, porque aqui já neste momento o Senhor estava se preparando para consumar a sua obra, no qual o Senhor, nosso Deus, o tinha enviado à terra para que pudesse vir a remir os nossos pecados. Mas antes de consumar a sua obra, aquilo que o Senhor determinou, ele também precisava deixar algumas instruções aos seus discípulos e a respeito de conhecer a Deus. O Senhor falava a respeito que aquele que via ao Cristo também via ao Pai, porque nosso Senhor Jesus estava manifesto em carne, se fez carne para que pudesse salvar-nos, para que pudesse nos falar com nós com voz de homem, para que assim nós pudéssemos conhecer a verdadeira vontade de Deus. E ele falando aqui, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. O Senhor reforçando as suas promessas de que mais uma vez iria preparar uma morada para aqueles que confiaram nele, para aqueles que acreditaram no propósito e na missão na qual ele foi enviado. E alguns discípulos não entenderam essas palavras, por mais que o Senhor falava com eles abertamente acerca do reino de Deus, acerca das coisas vindouras. Então, alguns dos discípulos, aqui no capítulo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho?
E o Senhor, mais uma vez, em sua palavra de exortação e de sabedoria, respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E vós conheceis também, se vós conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora os conheceis e tem visto. Então alguns discípulos continuaram a indagar sobre ele, a respeito de que o Senhor mostrasse a ele o Pai, a respeito de que Jesus mostrasse para eles a Deus. Então o Senhor os questionou, porque estava tanto tempo com ele, fazendo prodígios, fazendo milagres, exortando e dando palavras de sabedoria para aqueles que querem alcançar alguma parte de Deus, mostrando a ele o caminho e a verdade para que assim não se percam. Então o Senhor perguntava: se eu estou há tanto tempo com vós, como não conheceis o Pai? Então esta é a palavra que o Senhor tem liberado, uma palavra muito forte, porque o Senhor nesse momento ele dava muitas instruções a respeito das missões dos discípulos, a respeito de como eles deveriam se comportar e o que deviam fazer. E também o Senhor fala a respeito de amarmos, a Deus sobre todas as coisas, a amarmos ao nosso próximo, e que se nós pedirmos alguma coisa em nome de Jesus, pelo poder que há no seu santo nome, que assim nos será concedido, porque o Pai amou ao Filho e o Filho nos amou de uma maneira que, se nós crermos em Cristo e se nós andarmos conforme os seus mandamentos, se nós andarmos conforme a sua lei, assim também nós seremos um com Cristo, assim como Cristo é um com o Pai. É importante nós termos isso em mente, porque o Senhor, quando Ele falava: eu vim para esta terra não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Assim nós também, que somos discípulos de Cristo, que somos seguidores do seu Evangelho, nós também não devemos apregoar e falar a respeito da nossa própria vontade ou do nosso próprio querer, mas sempre colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, porque assim como o Senhor fala em alguma outra passagem a respeito de que nós devemos buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Glória ao nome santo do Senhor, porque o Senhor nos entregou algo precioso através dessas palavras, já que Ele mesmo disse que as suas palavras são eternas, porque mais que se passe os céus e se passem a terra, mas a palavra de Deus não passará. Então as promessas que Ele fez na minha, na sua vida, elas hão de cumprir, porque muitas são as promessas que o Senhor fez, que voltaria, que nos libertaria, e nós devemos continuar firme na promessa que Ele nos entregou, porque vai chegar um momento em que o Senhor vai requerer de nós as nossas obras, aquilo que Ele nos entregou, os talentos, as bênçãos, o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. O que nós estamos fazendo a respeito do nosso próximo, a ajudar, a guiá-los a encontrar a verdade que somente em Cristo pode ser encontrada.